Padre pode casar? Qual é a diferença entre padre e bispo? E vem cá, não pode ser uma bispa, uma mulher? Por que não? Essas respostas e outros assuntos nesse vídeo. Roda a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui quem fala é Gabriel Françoso e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem. Ordem, que vem do latim ordo, que quer dizer ordem, que vem de uma ordenação. E o que seria esse sacramento da ordem? É o sacramento entregue pelo próprio Cristo aos apóstolos no dia da Quinta-feira Santa, a Quinta-feira da Paixão, onde a gente celebra a instituição desse sacramento. O sacramento da ordem, ele permite que a pessoa atue na pessoa de Jesus, na famosa frase in persona Christi, que é quando o padre, o diácono ou o bispo, ele faz as coisas através ou pela pessoa de Cristo. E qual é a função de quem tem esse sacramento? A primeira delas é pregar a palavra de Deus. A segunda é administrar os sacramentos. A terceira é levar o povo de Deus à santidade. E a quarta é levar até Deus a oração da igreja, que também é conhecida por liturgia das horas. O sacramento da ordem é composto por 3 graus. O primeiro grau seria os diáconos, o segundo, os padres, os sacerdotes, e o terceiro grau, por fim, os bispos, que são os que estão diretamente ligados aos apóstolos. Bispo também é conhecido como episcopo, que significa supervisor. O padre também é conhecido como sacerdote e também conhecido como presbítero. E presbítero significa ancião. E o diácono é o diácono mesmo, que significa servo. Também é importante dizer, sacerdote é a junção de 2 palavras, sacer, que significa sagrado, e otes, que significa representante. Portanto, sacerdote tem um significado de representante do sagrado. O bispo, ele é o que possui o pleno poder dado por Jesus. Inclusive, ele possui o poder para consagrar outros padres ou, juntamente com outros bispos, consagrar um outro bispo à igreja. Já o padre, ele não tem todos esses poderes que o bispo possui. Ele não pode perdoar alguns pecados, como por exemplo o pecado do aborto, e também ele não pode consagrar outros sacerdotes ao ministério. Agora falando do diácono, ele não pode ministrar todos os sacramentos que um padre ministra, como por exemplo a Santa Missa. Ele também não pode ministrar a confissão e também a unção dos enfermos, que só cabe ao padre. O sacramento da ordem, ele tem um caráter indelével, ou seja, como o batismo, uma vez que você recebeu, você sempre o terá impresso na sua alma. E independente do pecado da pessoa, independente do caráter da pessoa, Deus, o persona Christi, ele sempre vai agir na ministração dos sacramentos. Independente da padre, independente do bispo ou do diácono, é Cristo quem age. Ou seja, independente da santidade do padre, se é elevadíssima ou rebaixadíssima, o valor sacramental é o mesmo, ou seja, a confissão dada por um padre santo ou por um padre pecador, o valor do sacramento é o mesmo na alma do penitente. Quem pode ser diácono? Existem 2 classificações de diáconos: os diáconos permanentes, que é aqueles que vão permanecer no diaconato, e os diáconos transitórios, que é aqueles que vão se tornar sacerdotes. Os diáconos permanentes, eles, se não forem casados, eles têm que ter ao menos 25 anos de idade, e se eles forem casados, eles precisam ter pelo menos 35 anos de idade e também o aval da esposa para se tornar diácono. Importante mencionar que para o diácono permanente não casado, uma vez que ele recebeu o sacramento da ordem, ele não pode se casar. E para ser padre? Para ser padre é necessário ser homem, ter ao menos 25 anos, ter cursado filosofia e teologia, ser solteiro e ter o desejo de permanecer solteiro ao longo de toda a sua vida e ter sido eleito diácono há pelo menos 6 meses. E por fim, para ser bispo, é necessário ter ao menos 35 anos, 5 anos de padre, ter mestrado ou doutorado na área da teologia e tem que ser escolhido pelo próprio Papa ou seus conselheiros. Somente homens podem receber o sacramento da ordem. Isso quer dizer que a Igreja Católica é machista? Claro que não. A Igreja Católica tem por ápice a santidade, e a Igreja nunca vai privar uma mulher de ser santa. Então por que ela só ordena homens? Porque, para começo de conversa, Jesus, modelo de sacerdote, ele era homem. E os apóstolos instituídos por Jesus
não ordenaram nenhuma mulher ao sacramento da ordem. Portanto, a tradição apostólica vem nos ensinando desde o início da igreja para a ordenação somente de homens. E a questão do celibato? É a mesma coisa. Jesus viveu como celibatário a sua vida terrestre toda. Portanto, o padre, tendo Jesus como modelo, ele também deve viver o celibato, para que ele possa ser totalmente entregue a Deus, como o próprio Jesus diz em Mateus 19:12, onde ele cita que pessoas se façam celibatárias por amor a Deus. Ah, Gabriel, mas São Pedro foi o primeiro papa e a Bíblia diz que ele tinha uma sogra, portanto, ele era casado. Sim, mas como eu já disse, o modelo de sacerdote é o próprio Jesus e não São Pedro. Portanto, desde o princípio da igreja, todos aqueles que receberam a imposição de mãos dos apóstolos se mantiveram em celibato. Como o próprio o apóstolo Paulo disse, aquele que está solteiro, olhe para que não se case. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários com os nossos irmãos. Comenta lá o que você achou do nosso cenário novo. Curtiu, não curtiu? Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like para dar aquela fortalecida no nosso vídeo e também nos seguir no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, beleza? Fica com Deus, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.